Oi, gente, boa tarde. Então, estamos caminhando para a última conversa da nossa terceira jornada, da jornada da rede de historiadoras e historiadores negros. Nossa conversa vai ser com o historiador Francisco Felipe. Ele já está aqui, eu vou convidá-lo. Vamos ver se agora funciona. Será, meu Deus? Oi, agora tá fluindo. Travou. Travou. Pra mim tá ruim. Eu acho que é Felipe, a minha internet. veja se trocando, colocar os dados móveis. Ativa os dados móveis para ver se vai. É, eu tô nele. Ah, Será? tá? Não. Deixa eu ver se alguém. Vamos lá tentar de novo. Gente, boa tarde. Quem está chegando agora, a gente teve um pequeno problema com a conexão com o nosso convidado. Vamos tentar resolver. É o problema, né? Do horário. Nesse horário começam a acontecer várias lives no Instagram. Eu acho que congestiona o espaço virtual. E aí, a partir das 17, tem acontecido isso. Mas vamos ver se a gente consegue resolver. Eu vou enviar novamente o convite. O professor da conversa já está aqui. Vamos ver se vai agora. Opa, Pronto, eu acho que agora vai. tive que mudar de lugar. Ah, Mas ótimo. vamos ver, vai dar certo. Vai, eu estou te ouvindo super bem, estou te vendo também. Então, vamos lá. Isso. Fechar nossa Vamos. jornada com chave de ouro. Você consegue me ouvir bem? Consigo, dá certo. E a galera aí que está assistindo consegue ouvir e ver bem, né? Eu imagino que sim. Então, para fechar, gente, nossa jornada, nossa terceira jornada da rede de historiadores negros e historiadoras negras, o título é Abolição do Tráfico Transatlântico de Africanos Escravizados, os 170 anos da Lei Eusébio de Queiroz, que completa hoje, né, exatamente hoje, 170 anos, hoje, dia 4 de setembro. E para fechar nossa jornada, e novamente fechar com chave de ouro, nós conversaremos com o historiador mestre Francisco Felipe Cunha Paz, que ele é historiador, como eu falei, mestre em preservação do patrimônio cultural pelo IFAM, mestre em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional pela UNB, então Felipe é mestre duas vezes, e ele é especialista em estudos sobre patrimônio cultural, memória, comunidades negras, povos de matriz africana, pensadores negros, entre outros vários temas. Felipe tem vários artigos publicados, então quem tiver interesse, como eu falei, vai lá no Google e dá uma pesquisada.
E o tema da conversa de hoje é as travessias da memória, a patrimonialização das memórias do tráfico e da escravidão no Brasil. Então, o Felipe vai trazer aí para a gente algumas questões relacionadas a essa temática. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Ele vai falar meia hora e depois a gente parte para o diálogo, né, com vocês que estão assistindo. Obrigada pela presença. Obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente, fazer parte da rede e, mais do Obrigado, que Zé. isso, compartilhar suas pesquisas, seu conhecimento aqui com a gente. Então, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a você, Araceli. Boa tarde a todos que estão presentes, né? Queria mandar um salve à rede de historiadoras negras, historiadores negros, né? Pela jornada, pela existência. Eu acho que a existência da rede é, de alguma maneira, uma saudação a essa longa existência dos negros na diáspora, né? E aí, melhor, pelo menos para mim, encerrar com uma temática da memória falando da importância desse lembrar, né? E aí, com um trabalho um pouco facilitado, depois de 5 dias de exposições, né? Animadoras e belíssimas exposições. Então, vou tentar, inclusive, para o dia de hoje eu trouxe alguma coisa a respeito do Valongo. Já ganha um fôlego, já que o próprio professor Júlio César já trouxe muita coisa da região do Valongo, do cemitério dos Pretos Novos. O professor Inaí Santos também já tinha trazido alguma coisa sobre esse Rio de Janeiro enquanto cidade negra, né? Então eu vou formular algumas coisas a partir do Valongo, mas sobre esse debate das memórias da escravidão, né? Antes de tudo, de alguma maneira, ou para iniciar, né, de uma maneira mais assertiva, né, as memórias do tráfico e da escravidão no Brasil, elas são marcadas por um esquecimento que é produzido, né? Ele não é um mero acaso, né? Ele é um projeto de esquecimento. A presença nessas memórias é a ausência dos próprios negros, né? Quando eu estou falando isso, estou falando dessas memórias que foram patrimonializadas, né? Que foram alçadas pelo Estado brasileiro a esse lugar de patrimônio, a esse lugar de monumentalização do passado, que são feitas a partir de referenciais não africanos, não negros, né? Não afro-brasileiros, são feitas a partir de referenciais eurocentrados, né? Seja nesse olhar para observar os bens culturais, fatos e personagens históricos, ou seja mesmo nesse esforço técnico, né? E aí eu estou tentando pensar a patrimonialização como política pública, né? Como que esse esforço técnico também de dizer o que é patrimônio, né? Esse esforço de dar valor, seja um valor histórico, um valor arquitetônico, artístico a esses bens, a essas memórias, também é todo referenciado em elementos, em princípios e epistemologias não africanas, e não afro-brasileiras e não negras. Isso dá uma distância para a gente pensar o que eu costumo separar entre um lembrar branco do negro e um lembrar negro do negro, né? Porque entendendo que patrimonializar também pode ser produzir esquecimentos, pode ser produzir silenciamento. Quando as instituições de memória, né, a própria historiografia, ao seu determinado evento a essa condição de monumento, né, ela também pode estar produzindo ali esquecimentos. E aí os exemplos seriam inúmeros, né? Poderia ficar, até para ficar na cidade do Rio de Janeiro, o Museu da Magia Negra, né, que é o acervo policial da Polícia Civil sobre as batidas em terreiros de Candomblé e Umbanda, que recentemente, inclusive, de posse da Polícia Civil, né, vai para o Museu da República, que não é produto necessariamente da descoberta do Valongo, mas é impulsionado em muito a partir de 2011, porque a descoberta não, porque os Osmo Bubuts, que ele nunca teve perdido para ser descoberto, sempre se soube onde ele estava, nunca quis
nunca se quis voltá-lo à superfície, mas sempre se soube onde ele estava. Mas após a ressurgimento do Valongo à superfície, digamos assim, muitos outros movimentos de memória foram impulsionados na cidade do Rio de Janeiro. Não nasceram com esse ressurgimento, mas ganharam uma nova vida, um novo fôlego, né? E desse lembrar para esquecer, digamos assim, tá o Museu da Magia Negra, tá o próprio Valongo, né? Que vou já, entendendo a dinâmica da rede, vou já explicar um pouco melhor o que é o Valongo, o cais do Valongo, né? O Porto Escravista. Mas o Museu da Magia Negra e o Cais do Valongo estão dentro dessas patrimonializações que eu considero que foram lembradas para produzir alguns esquecimentos, né? E entre esses esquecimentos está a própria agência negra em torno das suas próprias memórias, se não das suas, em torno das memórias do tráfico e da escravidão. Digo isso por quê? Porque o próprio campo das memórias da escravidão, em termos teóricos ou metodológicos, digamos assim, ainda é um campo em aberto e em disputa, né? A própria rede de historiadores, historiadoras negras e negros, é grande produtor, né, de material sobre a temática da memória do tráfico e da escravidão, né? O GT de Emancipação após a abolição da AMPU, o Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, né? A gente tem uma gama de produções científicas, digamos, sobre a memória da escravidão. Os próprios movimentos sociais produzem há muito tempo sobre as memórias do tráfico e da escravidão, né? E as instituições de patrimônio também vêm produzindo sobre essas memórias do tráfico e da escravidão. E aí o que exige entre essas, às vezes, alguns pontos de convergência, mas também pontos conflitantes. Principalmente no que se diz a perspectiva de observar essas memórias, né? Que aí isso que eu defino como um lembrar branco do negro, né? É como que alguns bens são valorados a partir de perspectivas eurocentradas sobre esse negro, sobre esse africano, sobre essas heranças africanas no Brasil, né? E assim continuam, mesmo que num elemento de política pública positivo, que é o da patrimonialização, que é dar valor como patrimônio cultural, de também produzirem silêncios sobre as formas próprias que essas comunidades têm de lembrar a si, de narrar a si. E no Valongo isso para mim, né, esse conflito entre essas narrativas, seja de um saber técnico institucionalizado dessas instituições de memória, seja da historiografia mais acadêmica, seja das narrativas produzidas pelas próprias comunidades ou pelos próprios movimentos sociais. O Valongo, para quem ainda não tem a felicidade de conhecê-lo, né, enquanto sítio histórico e arqueológico, e para quem não conhece a história do Valongo, o Valongo é o porto escravista da cidade do Rio de Janeiro, né? Durante seu funcionamento, o maior porto escravista das Américas, possivelmente do mundo, né? Fora do continente africano, pelo volume de africanos e africanas escravizados que chegavam pelo Valongo, né? E hoje também se torna, depois de ressurgido, o maior vestígio material também dessa escravidão no mundo, né? O Valongo teria funcionado ali do final do século XVIII e começo do século XIX, teria estado em funcionamento até 1831, entre 30 e 31, né? Recebendo aí cerca de entre 15 e 18 mil africanos e africanas escravizados por ano, né? É isso para a gente ter uma dimensão do volume que era essa entrada, né? Em 2011, perdão, de 31 a 43, né? O cais continua visível, por mais que não mais utilizado, primeiro com a proibição do tráfico, né? Depois com a abolição. Esse desembarque passa a ser feito, e aí isso já foi amplamente falado
inclusive por outras pessoas, inclusive mais especialistas em tráfico, é que esse desembarque foi ser feito em outros pontos da costa do litoral fluminense, né? Saindo ali do centro do Rio de Janeiro, porque o Valongo não era a época, como o próprio professor Júlio César falou, aquela área era uma área desabitada até metade do século XIX, mas que hoje compõe o que é o centro histórico do Rio de Janeiro, né? Seria a região da Gamboa, Saúde, Santo Cristo, Providência. O Valongo hoje está situado a metros do, do Pier Mauá, né? Do Museu de Arte do Rio, do Museu da Manhã, que viraram pontos de referência daquela região, inclusive reforçando a minha ideia desse lembrar para esquecer, porque como que o Valongo está perdido, né, em toda a revitalização, e aí eu estou usando a palavra aqui, mas não querendo me vincular a ela, né, essa ideia de revitalizar, mas assim, todo esse processo que o projeto Porto Maravilha trouxe para a região portuária do Rio de Janeiro, o Valongo entre essas obras que surgiram após o projeto Porto Maravilha, que está inserido dessas obras estruturais ali das Olimpíadas, né, e de uma modernização da zona portuária do Rio. O Valongo é talvez hoje o mais esquecido entre eles, né? Você tem o Aquário do Rio de Janeiro, o Museu da Manhã, o Museu de Arte, né, e toda aquela orla que foi reformulada ali. E o Valongo, até a última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, 2018, isso, 2018, novembro de 2018, continuava sem nenhuma sinalização, né? Se você chega sem saber aonde encontrar o Valongo, possivelmente você não consiga sozinho, né? Pela uma péssima sinalização. Retomando um pouco atrás. O Valongo fica visível até 1843. Consegue me ouvir? Sim, agora eu consigo, mas deu uma travada quando você falou. Você falou que teve no Rio, a última vez em 2018, percebeu que não há uma sinalização do Valongo. Não havia, né? Até aquele momento. Não ouvi. E aí, a partir daí, começou a cortar a Falhar. fala. Para mim também. Tá, vou tentar retomar. Mas é isso. Querendo situar que hoje, né, no presente, o cais continua perdido em termos de referência ali para quem visita a região, para quem é levado para a região por esses outros aparelhos, né? Que aí, né, que estão dentro dessa nova orla ali. O Valongo está entre essas obras, parte dessas obras, a escavação é parte dessas obras entre 2009 até as próprias Olimpíadas. Ele é encontrado, digamos assim, quando foram feitas obras de saneamento ali onde é a Barão de Tefé, né? Para quem conhece o Rio de Janeiro. A Rua Barão de Tefé, a Sacadura Cabral, né? A antiga Praça do Comércio, do lado do Hospital dos Servidores, perto da Pedra do Sal, né? Do próprio Cemitério dos Pretos Novos, a Praça da Harmonia, né? Um lugar de referência a respeito das barricadas da Revolta da Vacina. Ele é uma obra de saneamento que existiu ali que acabou dando visibilidade ao cais, né? Uma pesquisa que dura aí 2 anos e pouco, né? Uma pesquisa arqueológica que vai recolher cerca de mais de 1 milhão de artefatos arqueológicos durante a pesquisa, né? E aí dos mais diversos, a professora Tânia Andrade Lima os separa entre domésticos e religiosos, mas eles inclusive superam essa divisão, né? Mas assim, é uma divisão básica que ela faz entre uso domésticos e religiosos. Tem ainda lá nas suas escavações, né, um debate sobre a visibilidade, a permanência ou não dos vestígios arqueológicos visíveis, né, após as obras, ou se eles seriam soterrados. Isso mobiliza inúmeros
inúmeras comunidades negras, movimentos sociais negros, intelectuais, né, tanto da região como fora dela, fazendo uma pressão para que esses vestígios ficassem à flor da terra, para tomar emprestado uma expressão do professor Júlio César, né, tentando passar uma imagem mais positiva do que a do cemitério dos Pretos Novos, como que o Valongo emerge, né, a superfície novamente, ele acaba virando um radiador de novas ações políticas dentro do Rio de Janeiro, né, dessas comunidades negras em torno da luta, né, de reparação de direitos, dever de memória, direito à memória, né, direito de lembrar como uma ação de reparação ainda à experiência da escravidão. Dentro disso, dessas primeiras pressões em torno do poder público, quando o cais reemerge, há uma disputa, inclusive, em quem é o pai da verdadeira decisão, a mãe e o pai da verdadeira decisão, que é de deixar ou não o cais à mostra, né? Um discurso oficial traz a própria prefeitura e as instituições de memória, né? E patrimônio, IFAM e os do Rio de Janeiro, como quem estão decididos a deixarem o cais visível, né? Mas assistindo às audiências públicas, conversando com alguns sujeitos que tiveram participando mais presencialmente na época da pesquisa arqueológica, né? Essas comunidades também rememoram uma pressão política em torno desses vestígios à mostra, né? O próprio MNU, né? O Instituto dos Pretos Novos, né? A pessoa da Mercedes, que esteve sempre presente nas audiências públicas e outros espaços deliberativos de discussões sobre o cais e sobre a região da Pequena África, né? Que é essa região aonde o Valongo está meio que cravado no meio, né? Que é a região da Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Providência. De como que eles entendem que o cais, a mostra, traria uma outra visibilidade para esse universo de heranças africanas que já existiam em torno dele, né? O Valongo, por mais que seja alçado em alguns momentos a um lugar central, ele é talvez muito mais feito isso nos discursos oficiais do que nos discursos dos movimentos sociais negros, das comunidades negras. Ele é sempre dado a importância, é sempre dado a ele uma importância, né? Inclusive pela magnitude de sua história e pela magnitude do tamanho do vestígio, né? É um sítio arqueológico de tamanho considerável. Nele, quem visita ele hoje, né? E até hoje ele tá lá para visitação em uma estrutura temporária. O Valongo é reconhecido em 2017 como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e dentre as condicionantes para a chancela do título, estava que teria que ter o mínimo de estrutura já, o sítio, né? E aí fizeram uma estrutura básica para poder permitir a visitação, uma iluminação que é inapropriada, uma drenagem que é completamente inexistente, eu diria, porque inclusive recentemente um funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro tomou uma descarga elétrica dentro do cais do Valongo, porque ele alaga, né? Quando chove, a obra foi feita, ele foi fechado por nas laterais por umas paredes, né? Que criaram meio que uma piscina e sem nenhuma drenagem suficiente. Então, quando chove bastante, ele vira de fato a escadaria. O Valongo, para quem não conhece, agora era a hora boa de um slide, né? De uma imagem. Para quem nunca visitou o Valongo, né? E eu estou sempre me referindo ao Valongo, mas o sítio arqueológico é do cais do Valongo e do cais da Imperatriz, que é o cais que foi construído sobre o Valongo, né? O Valongo é aterrado em 1843, e nesse aterro é construído um ancoradouro para receber a Imperatriz Teresa Cristina, né? Mulher de Dom Pedro.
e que depois vai ser também soterrado para a construção, para a remodelação daquela região inteira entre 1904 e 1911, na reforma Pereira Passa, na construção do Porto Novo e por aí vai. Mas quem visita hoje o sítio arqueológico vai ter essa dimensão de três fases, digamos assim, né? Que são uma fase mais, uma estrutura mais profunda, feita em pedra talhada, né? A pedra tipo pé de moleque, uma pedra mais parecida com esse calçamento de cidades coloniais, né? Que é o bem comum, é um tipo de piso, o mesmo tipo de piso, né? Feito ainda sobre o terreno arenoso da praia. E aí você consegue perceber sobre ele, né? Sobre essa estrutura, uma outra estrutura feita de um piso mais calçado, de um outro tipo de pedra, mais parecido com um bloquetezinho, que seria o piso referente ao cais da Imperatriz. E na ponta dele você tem o que seria uma escada que serviria de acesso, né, ao cais, que são feitos de pedras mais bem trabalhadas, umas pedras maiores. É, isso, isso, isso quando chove fica tudo submerso, né? Assim, isso para poder dizer que essa obra foi muito feita rapidamente para poder seguir o fluxo de candidatura a patrimônio da humanidade, que Uhum. o Valonga acaba conseguindo em 2017. É, e aí dentro disso, cortou? Não, Ah, tá. Perdão. é a luz. E aí o que mais me interessa aí de fato, mais do que essa história sobre a patrimonialização do Valongo, né, é como que essas comunidades negras dali do entorno e não só, né, porque inclusive eu não sou um morador do Rio de Janeiro, né, Uhum. e lá vou pesquisá-lo também porque ele é um caso bem emblemático nesse sentido. É como que essas comunidades negras começam a agenciar em torno dele seus próprios usos e sentidos em torno do passado, né? Em torno das memórias da escravidão e do tráfico. É, que está, assim, atrelada a essa história, né? Do maior porto escravista, depois submerso pelo Cais da Imperatriz, depois submerso pela reformulação urbana do começo do século, da Reforma Pereira Passos, mas como que essas comunidades têm acionado o Valongo, né, e tudo que ele representa a elas como uma possibilidade de refazerem a si mesmo, né, enquanto sujeitos políticos, mas enquanto ser também, né, como é que eles referenciam a partir do cais ou tomam o cais como mais um elemento de referência para a sua ancestralidade africana, para reforçar esse elemento de ancestralidade, que já existia antes do ressurgimento, né? Até porque o Valonga está sempre sendo referenciado, mesmo antes de ressurgir, em sambas, né? Samba enredo, ou sambas de roda, digamos assim, ou no próprio imaginário de quem vive na região. Né? Então, assim, a sua, a sua aparição, digamos assim, a sua manutenção visível só possibilita a essas comunidades um reposicionar político, né? Quando eles passam a pressionar o Estado, mas mais que isso, né? Como que eles simbolicamente passam a disputar os sentidos sobre o Valongo, né? E sobre a história do Valongo. E os usos do político do Valongo no presente em termos de identidade. Né? Quando a professora Tânia Andrade Lima convida 3 Yalorixás, né, para participar, não para participar, mas para visitar a reserva técnica dos artefatos que foram descobertos, Mãe Desvita de Oxalá, Mãe Meninazinha de Oxum e Mãe Celina de Xangô. São 3 dessas Yalorixás que são convidadas.
e elas vão visitar separadamente primeiro a reserva técnica, e todas elas narram as mesmas coisas para a equipe de arqueologia, né? Assim, quais as referências que elas viam naqueles anéis, naqueles fios de conta, nos cachimbos, nas imagens gravadas nos cachimbos, né? Nas pedras, né? E Mãe Celina, inclusive, tem uma entrevista, vai dizer que quando diz que narra assim em termos engraçados que quando pegou uma dessas pedras falou, né, para a equipe que estava lá, tá viva, né? A pedra tá viva, né? E aí que o povo meio que tomou um susto, ficou meio sem saber o que fazer, porque ela disse que no fim das contas aquela pedra era um assentamento, né? Era para ela um artefato sagrado, porque ali estavam um dos tantos orixás cultuados no Brasil. E aí ela passa a dizer que era preciso e que as divindades estavam dizendo a ela que elas precisavam fazer alguns rituais nesses materiais encontrados e nas escadarias encontradas do cais. E aí acaba que a equipe de arqueólogos lá, né, a equipe responsável pela pesquisa, concorda e elas, né, Mãe Celina e Mãe Jesuíta, fazem o ritual na reserva técnica. As pessoas, né, os arqueólogos, os pesquisadores, não participam de ritual todo, isso a própria professora Tânia Andrade Lima narra, ela só acompanha uma parte, não acompanha isso tudo. E quando termina o ritual, as 12 Yalorixás falam assim, é preciso que a gente vá deixar arriar uma oferenda nas escadarias do cais. Xangô pede uma oferenda no próprio sítio do cais do Valongo, né? Deu uma arropiada aqui, mas tudo bem. é... Essa parte eu gosto. E aí elas vão, é a primeira vez que elas vão de fato, e o que não é muito comum, né? Não profissionais técnicos pisando em sítios arqueológicos, e elas conseguem articular conseguem articular politicamente essa possibilidade, né? E aí colocam em nível de condição, né? Porque ela fala que e aí eu acho que é onde está a mudança, né? Esse grupo especificamente, ele tá dando um sentido a essa memória muito maior, inclusive, né? Muito maior do que aquele que o próprio Estado está condicionando. Porque o Estado trata, e na verdade todos nós tratamos o Valongo, essas memórias do tráfico da escravidão, como memórias sensíveis, porque são memórias de dor e sofrimento, né? Mas essas comunidades estão reposicionando essa dor e esse sofrimento como agência política, né? A agência política é a agência ontológica de se refazer dessa dor, se refazer desse sofrimento, né? Não é esquecer, não é apagar, mas é a partir dela se refazer enquanto ser, né? Enquanto ser ontológico, mas enquanto ser político também. E aí ela coloca isso na condição, coloca o ritual como uma condição de manutenção daquilo. Sabe, a briga que antes era quem é o responsável por deixar a amostra, se é a prefeitura, se é o IFAM, se é o Condeúne, assim, no fim das contas, Xangô está dizendo que quer o cais visível, né? E exige pressa, nas palavras de Mãe Celina, exige pressa da oferenda. Isso é feito, depois elas voltam a uma outra atividade, um outro ritual dentro do cais, que é a lavagem do cais do Valongo, que aconteceu a primeira na inauguração, ali perto da inauguração, em 1º de julho de 2012, quando essa estrutura que eu falei para vocês, que ela é improvisada, ela é inaugurada. E a lavagem aconteceria a partir daí, a partir de então, todo o primeiro sábado de julho, né, desde 2012. E aí outro elemento importante de como que essas comunidades têm agenciado esse lugar, a partir de outras referências, né, referências que essas são referências
africanas e são referências africanas na diáspora, né? É que eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas assim, Abdias morre no Hospital dos Servidores, que é Abdias do Nascimento, que é ao lado, né? E um dos pedidos de Abdias é que fossem feitas homenagem a ele no Cais do Valongo. E a missa não, mas uma celebração de 7 dias de Abdias do Nascimento é feito ainda no Cais do Valonga, ainda antes dessa estrutura inaugurada, né? Ela ainda está em fase de pesquisa. E depois, em 2014, volta-se a se fazer uma nova homenagem a Abdias, quando faria os 100 anos de nascido, né? Isso é importante porque, assim, do sofrimento são reposicionadas Travou. como a possibilidade da existência. Tá travando. Oi. Voltou. Alô? Alô? Agora. Não, deu uma travada. Ficou cortando assim por uns 30 segundos. Tá, vou tentar. Eu tava. Sim. Como é que eu vou dizer? Tá falando de Abdias, né? Sim, Da sim. cerimônia. Deu para A, entender até a missa de 7 dias. Até a celebração. Missa não, da sim, celebração sim. dos A 7 dias. celebração. E depois é feita uma outra homenagem em 2014, quando ele completaria 100 anos de nascido, né? Sim. Ou seja, Abdias está aí na mesma condição da Pedra e de Xangô como um desses ancestrais, né? A Beatriz Nascimento fala isso, né? Que apesar de toda a dor, né? E de toda a tragédia da experiência do tráfico e da escravidão, é a partir dela também a possibilidade de criar mundos que existe a esse negro na diáspora, né? De se refazer, né? E é essa concepção que essas Yalorixás têm, né, quando colocam o Valongo no lugar de um portal, né, desse portal dos ancestrais, como um lugar sagrado. E ele não é alçado ao lugar sagrado depois que é patrimonializado. Né? No fim, aí é a patrimonialização de um lugar que já é sagrado. E por isso que essa relação dessas comunidades, dessas senhoras com esse lugar e com as próprias instituições públicas de memória, elas se dão numa relação que é de confluência, de respeito em alguns momentos, mas também é de tensão. Né? Porque essas comunidades passam a exigir do Estado outra postura muito mais firme do que meramente um lugar de memória que não tem esse aspecto do sagrado, né? Porque para elas é essa possibilidade política e ontológica de se recriar, de se refazer, de lembrar a si, de narrar a si mesmo, né? E assim sair desse lugar que foi dado ao negro pela colonização, pelo tráfico, pela escravidão, né? De um lugar imóvel, bestializado, não humano. Né? Eles estão aí, inclusive, dando vida a pedras, né? Mostrando, de alguma maneira, qual é a relação que esses africanos na diáspora têm consigo, com a natureza, com os signos. Né? Eu acho que, assim, para encerrar, não sei se eu já extrapolei meu tempo também. Tem um minutinho, dá para encerrar. Ah, É tá porque a bom. gente teve que esses cortes. Mas pode encerrar, tranquilo. Acabei preparando um roteiro e, como sempre, o roteiro foi esquecido. Aquilo que a gente conversou é o Mas tá pensamento ótimo. jazzista que disse Fabrício. E Sim, o meu sim. pensamento é meio espiralado também. Bom, mas se eu não tiver sido completamente indível em tudo, quem quiser procurar, o trabalho também já está disponível no repositório da UNB e eu estou aqui na rede, apesar de não usar muito, estou aí disponível para algumas conversas. E para encerrar, uma coisa que eu retomo no meu trabalho é
é que, de alguma maneira, esse esquecimento que não é um acaso, é um projeto, né? Eu falo, ele está atrelado ainda na época do tráfico, da escravidão, a essa morte do ser africano, né? Que a escravidão desumaniza e bestializa esse ser, arranca dele a possibilidade de ser, inclusive. É essa morte do ser, né, que o Sodré chama de semiocídio, é que vai justificar ou vai estar intimamente ligada ao genocídio atual da população negra. Né? Por isso que é tão importante as memórias do tráfico e da escravidão, mas as memórias do tráfico e da escravidão dentro da perspectiva das próprias comunidades negras. Né? Não só, e aí aqui não é um paralelo agonizante, porque a lógica da exclusão é a lógica da colonização. Né? Os negros e as negras no Brasil estão posicionados em outra lógica de pensar, que não é da oposição antagônica. Antagônica não, desculpa, agonizante. Né? Aqui não é se desfazer do valor patrimonial dado pelo Estado a esses bens, a esses lugares, mas assim, é como que essas comunidades estão dizendo a gente, exigindo da gente um outro olhar sobre o que é memória, um outro olhar para a gente sobre o que é história e sobre o que é patrimônio. Né? Porque a vida delas, e aí é onde eu queria chegar, a vida delas no presente depende dessa memória. Os movimentos sociais negros no Brasil, né? E aí tomando aqui o exemplo do Joel Rufino, que toma como movimento social negro toda ação de luta empreendida por um negro contra o racismo no Brasil, isso é movimento social negro para ele e é para mim também. Então, assim, mas tomando minimamente desde o fim da escravidão, né? Desde o começo do século XX, todos os movimentos sociais negros sabem da importância da memória e da história na sua sobrevivência física e ontológica. Né? Eu estou falando do teatro experimental do negro, da imprensa negra, dos clubes negros, do movimento negro unificado nos anos 70, do movimento negro participando na Constituinte de 88, o que vai desembocar, no fim das contas, na 10.639, e que desemboca em mim como estudante negro de universidade pública, na formação, né? Na produção, a possibilidade de pensar a história e pensar as teorias da memória a partir do meu próprio povo, das minhas próprias referências, né? Como homem de terreiro também. Então, assim, essa consciência da função, do papel, digamos assim, da história e da memória na vida dessas pessoas no fim das contas, mais uma dessas heranças que a gente tem, né, que a gente recebeu dos africanos e das africanas escravizadas no país. Acho que é por isso, por hora é isso, né? Vamos às questões. Vamos às Muito questões. obrigado. A gente que agradece, incrível, incrível a sua pesquisa, incrível a sua fala. A gente vai tocando, né, em nossas memórias também, em nossas vivências e existências. Então foi muito bom mesmo. E que bom que vai ficar gravado. E aí, eu vou mapear aqui a pergunta da galera que está acompanhando, comentando, todo mundo, muita gente Tá. aqui elogiando e se sentindo representado nessa fala. Inclusive, a professora Ana Flávia comenta aqui que essa pedra está viva. Essa frase precisa Tá. virar título de livro. Realmente é uma frase. Verdade. Essa é ótima. E naquele momento que você se arrepiou, você não se arrepiou sozinho. Tinha uma galera aqui comentando. E realmente Que ótimo. é arrepiante, é emocionante, né? Sim. Mas assim, pensando numa questão, isso atravessou a sua fala, mas eu acho importante trazer isso de forma mais emblemática ainda, ou mais direta, talvez, não sei. Mas pensar a importância dessa sua pesquisa, né, e de tudo que você trouxe aqui, para o ensino na educação básica, não só de história, para o ensino, né, de forma, pensar assim, de forma geral, qual a importância disso e suas sugestões, né, como fazer isso, como acessar material, como produzir, enfim. Sim. Para além das visitas que surge como uma possibilidade, e porque você vai falando, né, dessa patrimonialização, mas assim, quais são as dicas do professor Felipe Sim. para o Obrigado. Francisco Felipe, não sei como você gosta de ser chamada, As pelo duas coisas. pronto. Então, se você puder falar um pouco mais disso.
Tá, tá, obrigado, Iraceli. Bom, eu acho que é isso. Fugindo, inclusive, um pouco, não que não seja politicamente estratégico, né, as visitas guiadas, eu acho que isso dá à sala de aula, dá aos professores, dá aos alunos uma outra possibilidade mesmo, né, de ter acesso ao conhecimento histórico, né, às memórias, né, da população negra no Brasil, mas eu acho importante, né, e um exemplo no Valongo, o circuito da história da herança africana, ele é muito, muito consumido e talvez até mais consumido pelas escolas, né? Não é um programa de turista dos mais disputados no Rio de Janeiro, mas há uma frequência das escolas visitando esse tipo de memória. Mas, para além da experiência do Valong, eu acredito que isso é, sim, uma possibilidade, como tem os sentidos urbanos, em Ouro Preto, em São Paulo também tem outras experiências de visitação a lugares da cidade. Então, assim, mas para além disso, né, para além disso, a importância de pensar as narrativas desse sujeito sobre si mesmo, né, sobre o seu passado, sobre suas memórias, eu acho que isso que devia ser retomado em sala de aula como importante. Talvez um exercício, e aí eu quando comento dessa possibilidade que essas comunidades negras têm de narrar a si, a partir do Valongo, eu lembro da minha própria história, né? Da história da minha família, que é negada pela própria família, né? De um passado quilombola. Então, assim, talvez o exercício das próprias, a partir disso, das próprias crianças, do alunado, de uma maneira geral, fazer exercício de lembrar a si, né? E a possibilidade que é possível lembrar e narrar a si mesmo. A Neuza de Santos Souza fala um pouco disso, né? Que é uma possibilidade de existir, narrar sobre a si mesmo. Eu acho que esse talvez fosse junto com os conteúdos, né, de sala de aula, né, que a escrita e o lembrar e a escrita fossem, ou a escrita não necessariamente, mas o narrar, né, fosse estimulado em sala de aula como uma possibilidade. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da professora Ana Flávia. Eu vou fazer, para a gente otimizar o tempo, eu vou fazer duas perguntas que eu consegui localizar aqui. Aí você responde, se Tá. der tempo, a gente puxa mais. A professora pergunta se é possível articular um conceito de patrimônio que seja orientado por essa experiência de sujeitos históricos negros. Então, essa é uma questão. E tem uma questão de Lesambu. Ele te parabeniza pela apresentação e pergunta de que maneira a sua pesquisa ajuda a tensionar, disputar e qualificar outros conceitos de memória para além do cânone eurocêntrico sobre o tema que é explorado na universidade. Duas ótimas Boa. questões. Duas ótimas perguntas para duas novas lives e duas novas pesquisas. Bom, agradeço, professora Ana Flávia. Eu acredito que a arroba que você deve ter lido seja do professor Leandro Bulhões. São duas pessoas a quem admiro bastante e agradeço porque são partes também desse meu caminhar e elas acabam se encontrando, né? Pensando em história e memória. E eu acho que talvez aí está uma dessas possibilidades que a gente tenha, né? Que essa a experiência do Valongo, mas não só o Valongo, né? Eu costumo pensar outras memórias do tráfico, da escravidão. Seja o próprio samba, né? Esse samba que a gente popularmente chama como samba carioca. Mas os sambas de roda espalhados pelo país inteiro, que aí você pode ter do maracatu no Pernambuco, ao Marabaixo no Amapá, o carimbó no Pará, né? A leseira no estado do Piauí, as comunidades quilombolas, e eu poderia listar vários locos, né? De heranças africanas no Brasil, né? Que nos permitiriam pensar uma outra noção de memória e pensar também uma outra noção do que é patrimônio, né? Porque são duas categorias que estão sim atreladas necessariamente a uma experiência europeia de vida, né? E aí é que a gente tem inúmeros bons trabalhos que trabalham tanto o patrimônio afro-brasileiro, né? Ou as memórias
negras no Brasil, são trabalhos que são referenciados a partir desses cânones europeus, né, que inclusive não conseguem abarcar essa dimensão da pedra estar viva, por exemplo. Né? É, a minha ideia, inclusive, na pesquisa, e é algo que eu venho desenvolvendo, né, porque ela é um ponto de partida, no fim das contas, mesmo que seja um texto concluído, mas um texto de mestrado acaba sendo possibilidade de inúmeros desdobramentos, né? Como é que a gente consegue pensar a experiência africana e a africana na diáspora, né, na sua relação com o tempo, né? E aí essa sua relação com o tempo traria, sim, novas possibilidades ou outras possibilidades para a gente pensar o que é a memória, né? O que é a história e o que é esse patrimônio, né? Pensando esse patrimônio como herança, né? A gente está inclusive tensionado a exemplos que a literatura não alcança, como por exemplo a Pedra de Xangô, em Salvador, né? Em Cajazeiras que é um patrimônio para a comunidade negra, foi reconhecido pela prefeitura, mas não é isso que dá a ela o status de patrimônio. Foi reconhecido pela prefeitura como, né, um lugar sagrado, um patrimônio cultural da cidade. Mas como que, tecnicamente ou teoricamente, o que a gente produz sobre patrimônio no Brasil hoje não abarca essa relação com uma pedra, né? É um fragmento, inclusive, ou como o Otá, que a mãe Celina falou assim. Isso a gente pode colocar até as experiências dos povos indígenas, né? Da cachoeira do Iarareté também, né? Que é reconhecido como patrimônio nacional, é um patrimônio indígena, que é uma cachoeira. Porque esses povos eles têm outra forma de se relacionar com o tempo, né? Tem outra forma de se relacionar com a natureza, com o visível, com o invisível, né? Como é que a gente para ou que a gente para não, mas como é que a gente consegue não estar preso numa relação de tempo que está condicionada à tríade do passado, presente e futuro, né? Aos africanos e aos africanos na diáspora, o passado ele é diariamente atualizado, né? Ele não é um passado que está distante e nem é um passado do qual eu possa me assustar. Eu costumo dar o exemplo da diferença entre o Ângelus Novus, né, o anjo da história do Benjamin, e o Sankofa para os povos africanos. Né? O Ângelus Novus da história benjaminiano tem medo do passado, olha para trás com horror. Né? O Sankofa africano, na verdade, caminha para frente olhando ao passado. Esse passado ele não tem tons pedagógicos. Ele não é algo que eu possa simplesmente observar em termos pedagógicos para aquela famosa aquela famosa frase do o que o passado nos ensina para não repetir, né? O próprio Valongo está como um sítio de memória sensível, e uma característica do sítio de memória sensível é um passado que não se quer repetir, né? Como é Hiroshima, como é Auschwitz. Então, assim, ao africano, essa relação com o passado não se dá dessa maneira, em tons pedagógicos do não se repetir, né? Como se fosse algo fora do presente. Esse passado é necessariamente presente para ele, né? Estar com esse passado, essa ancestralidade, inclusive, estar com ele no presente em formato de pedra, durante os rituais de possessão, né? E a partir daí que eles reconfiguram outras formas de teoricamente, e aí eu acho que o que falta para mim e falta para a gente a partir dessas referências, né, dessas maneiras de se relacionar coletivamente, comunitariamente, com o visível, com o invisível, né, com o que existe e o que vive, né, nesse plano seja natural, vegetal, animal, seja em termos espirituais, e como isso condiciona outras formas de dizer o que é essa memória, né? Que não mais nesse lugar distante do dia a dia. Né? Bom,
Espero que eu tenha conseguido de alguma maneira. Mas, assim, em termos patrimoniais, se a gente está fora da ideia em termos de política pública, é visível que a política pública tem um limite, né? Os tombamentos de terreiro no Brasil demonstram esse limite da nossa, não só da política e tal, é porque a política é muito reflexo do que a gente vem produzindo teoricamente sobre o que é patrimônio. Então, o arsenal teórico que o IFAM hoje aciona para poder criar seus valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, não dá conta dessa experiência africana no Brasil. Né? Basta ver que os quilombos não conseguem, o IFAM não consegue resolver o que fazer com os quilombos, que são tombados pela Constituição, mas não são combados, não existe uma política de tombamento de quilombo, e nem com os terreiros de candomblé também, né? Porque eles não sabem o que fazer com aquilo. Eles valoram o que inclusive nem tem valor na maioria das vezes. Às vezes as políticas públicas estão dando valor ao barracão e para aquela comunidade o que é mais importante é a mata e a cachoeira. E dentro da lógica patrimonial, a parede, a janela, não que se resuma a isso, né? Inclusive tem quase 5 anos de IFAM. A polícia não se resume a isso, mas assim, em termos técnicos, ela está preocupada excessivamente com a parede, com o teto, dando valor àquele barracão, né? Inclusive querendo situar os terreiros de candomblé em templos religiosos, o que não faz sentido, né? Porque aquele templo é parte de uma comunidade que não existe sem aquela comunidade, não existe sem aquela mata, não existe sem aquelas pessoas. Então, assim, ele é mais um dos elementos. Ele não pode ser condicionado a o elemento principal, né? Eu acho que a gente conseguiu observar esses limites, a gente começa a poder dar novos passos, a um novo conceito de patrimônio. Fantástico, fantástico. Todo mundo está aqui comentando que excelente reflexão aqui. E aí, vários comentários, impressionou todo mundo, né? Essa reflexão que você fez sobre essas diferentes leituras do tempo, então, fantástico. E aí, para a gente não encerrar de forma muito apressada, e teve aquele problema no início, é o último dia, a gente tem que fazer um fechamento que corresponda ao que foi a nossa jornada. Eu vou encerrar aqui rapidinho, porque a gente já está quase estourando no tempo. Eu vou encerrar e a gente volta para você fazer as considerações finais e a gente encerrar a jornada. Tá certo? Claro. Gente, obrigada e voltem. Vamos ouvir aí as considerações finais de Felipe, que com certeza vai seguir o que foi a live inteira, né? Um sucesso. Obrigado, Iracema. Um momentinho, eu vou encerrar Até e a gente já. volta. Até. Tá.